Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da RNP em Rede, nosso espaço aberto para diálogo sobre educação, pesquisa, tecnologia e inovação. Por falar em inovação, temos hoje um convidado muito especial, ele que é doutor em engenharia elétrica, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e líder do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, Hugo Valadares. Hugo, seja muito bem-vindo, espero que você curta o nosso bate-papo. Obrigado, agradeço imensamente o convite, para a gente é importante estar nesses espaços, sobretudo porque somos todos MCTI, RNP, MCTI, então a gente está absolutamente à vontade aqui no espaço, um super evento que a gente está participando aqui no fórum, e obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para tentar contribuir aí. Vamos então aprofundar mais sobre esse tema que hoje em dia acho que não tem nenhuma conversa, nem que seja de botequim ou eventos, congressos de debate que não trate de IA, né? E você está como responsável e líder desse plano brasileiro de IA. Eu queria entender primeiramente assim, como que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação percebeu essa demanda de criar um plano mesmo estruturado para que a IA pudesse evoluir no Brasil de uma forma integrada. Na verdade, o Brasil teve uma estratégia de inteligência artificial que foi lançada no ano de 2021. E o mais interessante é que, para essa área, a área da supercomputação e coisas do tipo, parece que 2021 faz alguns séculos, né? A tecnologia avançou tanto nesse período, a gente teve tantas mudanças de paradigma que se tornou inconcebível, né? Aquela estratégia da forma como ela foi colocada. Posteriormente, já no governo do presidente Lula e sob a liderança da ministra Luciana Santos, a estratégia estava sendo remodelada e atualizada, muito por conta desse boom da IA que veio muito por conta dos modelos de linguagem e, claro, capitaneada aí em primeiro lugar pelo ChatGPT, que tirou a IA dos muros das instituições de pesquisa, ainda pouca penetração, eu poderia dizer assim, no setor produtivo, e virou um negócio, como você mesmo colocou, de mesa de bar, de todo mundo quer saber e tal. Então, o plano foi encomendado pelo presidente Lula, foi uma ideia do presidente, é importante que se diga isso, mas a encomenda foi feita ao MCTI. E desde então a ministra se debruçou junto com o Conselho de Ciência e Tecnologia do Ministério para que o plano pudesse ser escrito. Ele é um plano bastante robusto, que ele tem várias ações, desde ações de impacto imediato até ações mais estruturantes. Então é um plano que ele está vivo além de tudo, porque é isso, a tecnologia muda tanto que de um ano para cá a gente já teve que fazer atualizações, coisas que não foram pensadas à época, que não faziam sentido hoje, já fazem sentido. E vão ter novas coisas que vão entrar provavelmente, que a previsão é 2029. Isso, a previsão é até 2029 e a cada momento a gente começa a perceber que coisas que não estavam sendo previstas hoje se tornaram essenciais. Então, vamos trabalhando, o plano é vivo, é o que eu sempre digo, né? Brincar e trabalhar com o plano é tudo, menos tedioso, né? A nossa vida é bem animada. E dentro do plano, assim, a gente percebe que para o desenvolvimento da IA, um grande desafio é a questão da capacitação, né? Então, como é que o plano contempla a questão da capacitação? Enfim, o que está previsto ali como diretriz ou ações que você falou aí das duas frentes, né? Tem as ações com já impactos imediatos e tem ações estruturantes, né? Queria que você falasse a questão da capacitação, em qual momento ela entra aí, em qual dessas duas frentes. Eu tenho um lado bom que é o seguinte, como eu mencionei, o PBA está estruturado em 5 eixos principais nas ações estruturantes. O eixo 2 versa exatamente sobre isso. É claro que capacitar no Brasil hoje, você tem que envolver diversos entes aí, né? Nós estamos falando da capacitação de recursos humanos de alta capacidade, de mestres, de doutores, de pessoas formadas na área de tecnologia da informação, de IA, de STEAM, de uma forma geral. Então isso está previsto no plano, a gente tem várias ações que vão versar sobre isso, mas nós também estamos falando da requalificação de trabalhadores. Vou usar o meu exemplo, eu sou professor. Como é que a gente vai levar a IA para a sala de aula? Mas não é a sala de aula da universidade apenas. Nós estamos falando do ensino básico. Nós estamos falando das crianças que hoje estão estudando com modelos de linguagem na mão. O WhatsApp hoje tem uma ferramenta de IA que está na mão de quase todo mundo. Então, a gente vai perpassar por desenvolvedores,
por usuários e, claro, até pela fase de letramento. Aquelas pessoas que hoje a gente tem uma questão de um déficit educacional até para alfabetização. Então, sim, o plano tenta versar sobre todas essas vertentes. Nós aí trabalhamos universidades, instituições de formação, utilizamos muitos recursos também da Lei de TICs, que é gerida dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Transformação Digital, a CETAD, que é gestada pelo meu chefe, secretário Henrique Miguel. Então, é uma das principais frentes do PBIA, porque a gente não vai chegar em canto nenhum, né? Sem RH não há desenvolvimento em nenhuma frente. Perfeito. Um dos pontos também importantes ali previsto no PBIA é a questão de equipar o Brasil com uma infraestrutura de alta capacidade, né? E você comentou já algumas vezes o alto custo da GPU. Eu queria, para os leigos, assim, o que é a GPU e por que do custo tão alto que impossibilita até das startups agora estarem comprando esses equipamentos ali para desenvolver isso sozinhas, aí da importância de trazer uma infraestrutura compartilhada, né? O que acontece é o seguinte, de fato, hoje o Brasil ele ainda é carente de infraestrutura para computação de alto desempenho, que são, né, a gente chama as HPCs, mas também a parte de GPU Cloud. Qual é a diferença básica quando a gente fala sobre isso? Até pouco tempo atrás, eu como professor universitário, a gente desenvolve muitos modelos de IA. E lembrando, o IA não é só modelo de linguagem, não é só chat GPT. Modelos de machine learning, modelos de redes neurais convolucionais, modelos de otimização. É um campo de pesquisa muito vasto e que envolve necessidade de processamento pequena e também envolve processamento, digamos assim, de grandes modelos. Nesse sentido, o que acontece? O Brasil hoje, para modelos menores, o Brasil já tem essa capacidade porque são coisas que demandam pouco processamento, mas tem determinadas aplicações, por exemplo, aplicações relacionadas ao clima, aplicações relacionadas à prospecção de petróleo. O volume de dados que nós estamos lidando e o tamanho desses dados em quantidade de bytes, bits necessários para você representar esses dados é enorme do ponto de vista de que a gente não tem computador para isso. Então, quando a gente passou para a IA da forma como ela está hoje, a gente escalou para um nível de necessidade de hardware... Não tem infraestrutura para suportar. Que o Brasil não suporta, o Brasil não tem. Nós temos supercomputadores, temos o supercomputador Santos Dumont, por exemplo, temos o Pegasus, temos outros supercomputadores da Petrobras, por exemplo, do INPE, mas para o que a gente precisa, dados os desafios que o Brasil está colocado nos dias atuais, esses não vão ser suficientes. Então, o eixo 1 do PBIA, se o 2 é formação, o 1 é hardware. Então, a gente está propondo, né, já está propondo, inclusive já com reserva de recursos, para comprar um novo supercomputador a ser colocado também sob gestão do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. E também está sendo prevista a ação 2 do PBIA, que são Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho, que vão ter foco, neste momento, muito no processamento de IA. Então, o que é a GPU? GPU, de fato, é uma placa gráfica, mas que quando você vai para determinadas aplicações, como os modelos de linguagem, demanda que você compre esse hardware. Só que nós não estamos falando de um hardware de computação na nossa casa, nós estamos falando de um espaço enorme que precisa ser refrigerado, ou a ar, ou refrigerado às vezes até a água, com gastos de energia. Não é um gasto que você compra ali o equipamento e já está resolvido, não. Para manutenção daquele equipamento funcionando em plenas condições, também é um gasto enorme. E não só disso, de energia elétrica, de recursos humanos. Então a gente escala para um nível que o Brasil hoje não tem. Quem tem? Majoritariamente, alguns países possuem as Big Techs, AWS, Google, Meta. Então, esses caras possuem esses computadores de alto desempenho. Temos na Europa também algumas iniciativas, como o Supercomputador de Barcelona. Então, a gente tem em alguns lugares do mundo, mas frente ao custo, então, eles realmente são poucos. E hoje a gente tem poucos fornecedores. O mercado é muito dominado por uma empresa, que é a NVIDIA, né, que faz as placas mais modernas dos dias atuais. Então esse é o desafio, e esse é um desafio inclusive geopolítico, né? Então tem países que não podem comprar da NVIDIA. Então, mas a gente tem que entrar nesse jogo. O Brasil já colocou como meta de que a gente tem que participar desse jogo globalmente, dentro daquilo que são as nossas capacidades e o nosso tamanho. Perfeito. Você também falou sobre a importância de desenvolver modelos de linguagem em português, né, com dados nacionais, para abraçar ali as diversidades culturais do nosso país. Você teria algum exemplo já de modelos que já estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, que podem servir aí como base ali para que a gente construa realmente esses modelos integrados para o país todo?
Já existem modelos públicos, modelos privados. Eu posso citar alguns, por exemplo, o Maritaca, que é um modelo que é do pessoal da Sabiá, né? Que é uma galera lá de Campinas que desenvolveu o modelo, já está aí no mercado, treinou os modelos que vem, né, os modelos que vêm em código aberto. Muitas vezes o que a gente pode fazer? O ChatGPT, ele é um modelo fechado. Então veja, ele é um modelo fechado, significa que nós aqui do Brasil podemos utilizar. Mas existe um outro modelo de negócio no mundo que são os modelos abertos. Por exemplo, temos o Llama, temos o DeepSeek, que, né, apresentou aí um hecatombe no mercado pouco tempo atrás, em que esses modelos eles serem abertos significa que a gente pode utilizá-los, colocar bases de dados em português, e a partir disso você faz o ajuste dos pesos ou dos parâmetros daquele modelo para que eles possam responder de uma forma mais adequada para a nossa língua, porque língua é igual a cultura, né? Temos 2 exemplos que eu gosto muito de falar sobre, não são os únicos. O LNCC desenvolveu o Carcará, por exemplo, que é um modelo nacional, também baseado em softwares de códigos abertos já desenvolvidos. Tem um modelo que está começando a ser desenvolvido agora também numa parceria do Brasil com o Chile, pela USP, né, sob liderança do professor Fábio Cosman, que tem um processo muito interessante que, além de treinar esses modelos, além da gente fazer uma espécie de engenharia reversa dos modelos existentes para que a gente aprenda o caminho de construir um modelo fundacional, ele também se preocupa em preservar as línguas originárias do nosso país. Então, temos também, esse é um projeto apoiado pelo LMCTI, e tem o modelo que a gente mais gosta de falar, que é o Soberania, que é um modelo desenvolvido pelo estado do Piauí, né, com uma parceria público-privada muito interessante, e que eles treinaram os modelos com os dados do próprio governo do estado, dados nacionais. Então a gente fica muito feliz de saber que a gente já deu esses passos adiante, né, e o Brasil sim, já possui modelos que podemos chamar modelos brasileiros. Muito interessante. É importante a gente saber que a inteligência artificial não está sendo só desenvolvida externamente, né? A gente não está só importando, né? A gente também já tem capacidade de desenvolver nossos próprios modelos. Muito bacana. Uma última pergunta aqui, Hugo. Com relação aos eixos, né? Vocês falam da regulação e governança de IA. Né? A gente sabe que a regulação é um papel do legislativo. Eu queria entender com você como é que o PBIA se posiciona, né, com relação a isso, né? Como o executivo, vocês do MCTI se posicionam em relação a isso, a regulamentação da IA no país. Como é que vocês estão envolvidos de alguma maneira nisso? Não, a gente está envolvido, é importante frisar exatamente isso, que é uma relação de simbiose com o Congresso. O Congresso tem as suas confusões, como nós todos sabemos, mas no tema da ciência e tecnologia, sobretudo da IA, eu tenho sentido um clima muito amistoso, né, para se tratar. A gente tem conversado tanto com a presidente da subcomissão, que é a deputada Luísa Canziani, lá do Paraná, do meu estado de trabalho, não é meu de origem, mas o estado onde eu sou professor, e também o deputado Aguinaldo Ribeiro. Então a gente tem tido uma relação muito boa, já fizemos algumas reuniões com eles, e a ideia é que se exista um projeto de lei que coloque freios, que coloque barreiras nos abusos da utilização e do desenvolvimento da IA, mas também há uma preocupação, e nós temos levantado isso, né? A gente tem que ter limitações que também não impeçam o desenvolvimento tecnológico. A gente sabe, ninguém quer IA para criar fake news, para acabar com pessoas, com carreiras, que a gente viu a possibilidade que isso pode ser. O nível de desenvolvimento tecnológico está muito avançado. Por outro lado, tem coisas que precisam ser discutidas. Eu não tenho uma resposta, mas e a questão dos direitos autorais que foram utilizados para treinar esses modelos, nacionais ou não? O que vai acontecer? Eu não tenho como te responder. E acho que o mundo também não sabe. É bem complexo, bem complexo. É muito complexo. O mundo não sabe o que fazer com isso. Agora, nós achamos que sim, é necessário. A vida privada é regulada. A minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, é regulada dentro da minha casa. Então não existe atividade humana que a gente tenha aqui dentro do nosso país que a gente possa deixar acontecer qualquer coisa. Mas o trabalho nosso enquanto Ministério, já participamos de algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados, sobretudo, que é onde o PL está hoje. Eu, pessoalmente, já tive em 2, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Subcomissão de IA. Fui extremamente bem recebido por deputados da oposição, da situação. Todos têm elogiado o PBIA, dito que é bom que o país tenha um direcionamento, é bom que tenha um previsionamento de recursos para isso.
Mas a nossa função é ajudar, colaborar, trazer aquilo que a gente tem visto, os debates que a gente tem feito, sobretudo com a academia, com a sociedade civil organizada que trata do tema, né? Então é fundamental a gente estar trabalhando em conjunto. E eu fico muito feliz em poder dizer que essa relação tem sido bastante amistosa e colaborativa. Então isso a gente está tocando e acredito que vamos conseguir chegar num texto bastante adequado para aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento da tecnologia no país. Perfeito. Então, para fechar mais uma, vou aproveitar aqui, roubar 2 minutinhos, com relação a seu objetivo principal que você almeja, enfim, que o plano almeja, o MCTI almeja com o PBIA em 2029, qual seria o impacto social que vocês queriam ver ali em 2029 para falar, pô, o PBIA realmente fez a diferença para a IA, para o desenvolvimento da IA no país? Nossa, são tantas as possíveis respostas, mas eu vou trazer sob 2 óticas aqui. A primeira delas é a questão seguinte: a gente conseguir desenvolver os modelos, conseguir ter o hardware suficiente para isso, para que o Brasil possa dizer que é soberano nas suas decisões com relação à nossa manutenção e à guarda dos dados nacionais. Daquilo que pode ser compartilhado, a gente quer compartilhar dados de pesquisa, a gente precisa compartilhar e precisa saber desenvolver esses modelos. Então, o meu maior objetivo no estudo é que o Brasil seja soberano com relação ao desenvolvimento da IA. Mas mais do que isso, o PBIA tem nome e sobrenome. É Plano Brasileiro de IA e IA para o bem de todos. O que nós queremos, de fato, é que essa tecnologia, que é disruptiva, que é absolutamente mudança de paradigma no nosso país, a gente quer que ela sirva para o bem de todos os brasileiros. Que a gente consiga ter contribuições na educação, na saúde, no agro, na mineração, na nossa indústria, que ela consiga ser mais pujante, que ela consiga ser mais produtiva e que, no fim das contas, as pessoas possam se beneficiar das benesses que a tecnologia pode trazer. Esse é o meu sonho. Não sei se eu vou estar no governo até o final do plano, mas eu ficaria muito feliz de conseguir enxergar isso, porque é isso que nós estamos trabalhando e planejando desde o dia que esse plano foi escrito. Com certeza, acho que é o sonho de todos nós, da RNP também, junto, como você falou, né? A RNP é MCTI, né? Somos uma das vinculadas. Então, Hugo, muito obrigado aqui pela sua participação. Então, pessoal, vocês que gostaram aí, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal da RNP no YouTube. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns à RNP por tudo que vem fazendo aí, contribuindo aí para o desenvolvimento nacional. Obrigado.